Tudo começou com algo pequeno. Um rumor, uma injustiça esquecida, uma fagulha escondida sobre o peso de anos de opressão. O povo já vivia à beira do abismo. Fome, impostos abusivos, promessas quebradas. A esperança havia se tornado uma palavra proibida. Mas bastou um ato, um gesto de poder mal calculado para que tudo desabasse. Uma prisão injusta, um aumento de imposto, um tiro disparado no meio da multidão. Ninguém sabe ao certo o que acendeu a chama. Só se sabe que, naquele instante, o medo deu lugar à fúria. As praças se encheram de vozes, os sinos começaram a tocar e os soldados já não sabiam a quem obedecer. As faíscas do caos se espalharam como fogo seco sob o vento da revolta. A cidade, até então adormecida, despertava, e o que viria a seguir não seria esquecido por séculos. Em poucas horas, as ruas deixaram de ser caminhos, tornaram-se trincheiras. As pedras do calçamento viraram armas, as portas das casas barricadas. O som das vozes se misturava ao das armas e o cheiro de fumaça dominava o ar. Homens, mulheres e até crianças erguiam o que tinham nas mãos, paus, foices, panelas, contra soldados armados até os dentes. Não havia estratégia, apenas instinto. A raiva falava mais alto que o medo. As janelas eram tomadas por olhos inquietos e cada esquina escondia tanto um aliado quanto uma ameaça. As bandeiras começaram a surgir, improvisadas, manchadas de sangue e fuligem. O chão, antes cinza e gasto, agora estava pintado com as cores da guerra, e ninguém mais podia dizer onde terminava o povo e onde começava o exército. A revolução havia deixado os discursos, agora ela gritava das ruas, com pólvora, fogo e desespero. No início, o som era de coragem, gritos, tambores, passos decididos, mas logo o barulho mudou, virou choro, correria, o som de corpos caindo. A revolução, que nascera do povo, começou a devorá-lo. Os líderes foram caçados, os inocentes confundidos com traidores. As praças, antes cheias de esperança, agora eram tomadas por tropas armadas e fumaça espessa. As janelas se fecharam, as orações se calaram. O medo voltou, mais forte do que antes. Ninguém sabia quem estava do lado certo, porque na verdade já não existia lado certo. Apenas sobreviventes. As promessas de liberdade pareciam distantes, engolidas pelo eco dos disparos. E no coração da cidade, onde antes havia vozes e sonhos, agora restava apenas o som abafado de um povo tentando respirar em meio ao caos. A revolução ainda não tinha acabado, mas o preço da coragem já estava sendo cobrado. Mesmo em meio às chamas, ainda havia quem acreditasse. Enquanto prédios ardiam e a fumaça cobria o céu, pequenos grupos se reuniam em becos, sussurrando planos, compartilhando pão e promessas. Era como se, por um instante, a fé resistisse ao fogo. As ruas queimavam, mas o coração do povo ainda pulsava. Havia os que lutavam não por poder, mas por dignidade, por um novo começo, por um mundo onde o medo não fosse regra. Cada faísca, cada rosto coberto de fuligem era um lembrete de que a liberdade, mesmo distante, ainda existia como ideia. Mas a esperança é traiçoeira. Ela acende quando tudo parece perdido, e às vezes é isso que a torna perigosa. Porque enquanto alguns sonhavam com o amanhecer, outros usavam o fogo para forjar o próprio trono. Entre o caos e a fé, a revolução caminhava, sem saber se renascia ou se apenas se destruía lentamente. As pedras das ruas já não eram cinzentas, o vermelho se misturava à poeira, marcando o caminho da revolta. O sangue não distinguia quem lutava e quem fugia, todos pagavam o mesmo preço. Homens caíam com bandeiras nas mãos, mulheres tentavam salvar filhos em meio ao fogo cruzado. O som dos sinos se perdeu entre os gritos e o cheiro de pólvora se tornou parte do ar. Ninguém falava em vitória, apenas em sobrevivência. Os soldados, cansados e famintos, já não tinham rosto. Eram sombras cumprindo ordens, disparando contra outros rostos igualmente anônimos. E quando o sol se punha, o silêncio cobria os corpos espalhados pelas ruas como um manto. Cada mancha no chão contava uma história que ninguém teria tempo de ouvir, porque na revolução os mortos são esquecidos. O amanhã sempre chega,
mesmo que sobre um campo de ruínas. Quando as armas começaram a silenciar, as vozes tomaram o lugar dos tiros. Panfletos, discursos, promessas, cada palavra era uma nova arma. Os jornais, controlados por quem sobrevivia no poder, reescreviam a história antes mesmo dela terminar. Heróis viraram traidores, traidores viraram mártires, e o povo, cansado e ferido, já não sabia em quem acreditar. Os nomes que haviam liderado as primeiras marchas desapareciam, presos, mortos ou simplesmente apagados das páginas. Enquanto isso, os que ficaram nas sombras começavam a surgir como salvadores. Tinham sorrisos, discursos bonitos e mãos limpas, mas não o sangue que fez a revolução acontecer. A verdade, perdida entre o medo e a propaganda, virou mercadoria. E o que nasceu como grito de liberdade começou a ser moldado como espetáculo, uma história contada por quem nunca pisou nas ruas queimadas. O momento chegou silencioso, quase disfarçado. Não houve fogos nem celebrações, apenas uma estranha sensação de que algo tinha mudado e que ninguém sabia exatamente o que. Os líderes das barricadas, antes exaltados, agora sentavam em mesas de negociação com aqueles que juravam derrubar. As promessas gritadas nas ruas se tornaram sussurros nos corredores do poder, e aos poucos o ideal começou a se diluir. Os que haviam morrido acreditando em um novo mundo jamais imaginaram que os sobreviventes seriam engolidos pela mesma estrutura que combateram. A revolução, agora vitoriosa no nome, era administrada pelos mesmos rostos, apenas com novos discursos e bandeiras reformuladas. O povo esperava mudanças, mas o pão continuava escasso, o medo permanecia e as ordens vinham dos mesmos lugares de sempre. O poder havia mudado de mãos, sim, mas as mãos continuavam sujas do mesmo sangue. Quando as bandeiras finalmente se ergueram e o som dos tiros cessou, muitos acreditaram que o pesadelo havia terminado. Mas logo perceberam, a liberdade tinha um preço que poucos estavam preparados para pagar. As ruas, antes cheias de gritos e esperança, agora estavam cobertas de cinza e silêncio. O cheiro da pólvora se misturava ao da fome, e os rostos dos sobreviventes traziam a marca da perda, de amigos, de famílias, de sonhos. A vitória havia custado tudo. Os novos tempos chegaram sem festa, apenas com a dura realidade de reconstruir o que foi destruído. E no fundo, uma pergunta ecoava em cada olhar: teria valido a pena? Porque a liberdade, tão desejada e sangrada, nunca é gratuita. Ela cobra caro, e quase sempre o pagamento vem em dor.